Boa noite, alunas e alunos que vão assistir esse curso rápido sobre os 6 cantos do paraíso, da Divina Comédia de Dante. Por que 6 cantos? Porque esse foi o título dado por Haroldo de Campos, a sua tradução feita em 1976. Um livrinho publicado pela editora Fontana e o Instituto Italiano de Cultura da época em São Paulo, com a tradução de 6 cantos do paraíso que ele selecionou e que foram considerados por Umberto Eco a melhor tradução de Dante já realizada no mundo ocidental. Eu vou mostrar a vocês a tradução de Haroldo comparando-a com o texto italiano ao lado, que também lerei. Tanto o texto original italiano quanto a tradução do Haroldo vocês vão encontrar numa pasta cujo link vai ser dado a vocês no começo do curso. Vocês vão receber um link para abrir uma pasta onde haverá todos os documentos e os textos que eu vou utilizar. E eu vou só dar uma informação de ordem prática. Antes de começar, as nossas aulas vão ser 4. Cada aula vai ser dividida em 2 partes, de 45 minutos aproximadamente, com um pequeno intervalo, não é? Para a segunda parte da aula. A primeira parte vai ser histórico-filológica, como eu disse, uma série de observações sobre Dante e a sua obra. E a segunda parte vai ser a leitura dos trechos, dos cantos e a exemplificação de certas soluções dadas por Haroldo que justamente o tornaram o melhor tradutor de nosso mundo ocidental da Divina Comédia. Tá? De por que Umberto Eco achou, e realmente ele é admirável. Então nós temos, por um lado, uma obra-prima universal que não tem época para decair, como eu recentemente ouvi a 9ª Sinfonia de Beethoven e exultei, não é? E justamente enquanto estava relendo O Paraíso de Dante para explicá-lo a vocês, e eu cheguei à conclusão de fato de que são 2 obras imorredoras, são 2 obras-primas universais que nunca hão de morrer, nunca perderão seu valor e que estão aí justamente exemplificando como o ser humano pode ser grande, não é? Nessa época de misérias, de pandemias, de violência, de falta de moralidade e etc., é muito importante vocês conseguirem se elevar, não é? Vocês conseguirem respirar, vendo a grandeza do ser humano, não é? Grandeza do ser humano. Então, Dante, a Divina Comédia de Dante é um exemplo dessa grandeza. E o Paraíso é considerado a parte mais difícil de Dante. Por quê? Porque ele implica certas apreensões, certas definições do empírio, que vocês logo vão saber o que é, que tiveram uma importância recentemente por terem sido comparadas tanto por Umberto Eco quanto por estudiosos de física quântica a certos fenômenos descobertos recentemente de natureza cósmica. Eu vou me deter sobre isso na segunda aula. Então,
antes de me adentrar, né, no texto e na explicação histórico-filológica, eu vou só enumerar as datas das nossas aulas. Né? As nossas aulas serão dadas às sextas-feiras, das 19 às 21, começando no dia 2 de setembro. Então, no dia 2 de setembro será a primeira aula. A segunda aula, que deveria ser dia 9 de setembro, será reservada a um lançamento a ser realizado aí mesmo, no anexo da Casa Guilherme de Almeida, e finalmente nós poderemos nos encontrar pessoalmente, não virtualmente. Por que é importante esse lançamento? Porque o livro tem 2 capítulos dedicados a Dante, onde há toda uma explicação sobre a poética, a crítica da obra da Divina Comédia, e também um capítulo dedicado a considerações psicanalíticas da Divina Comédia. Então, dois ensaios importantes, dos quais eu não poderei tratar nas aulas em si, mas que vocês poderão encontrar nesse volume que se chama O Modelo Americano e Outros Ensaios. Por que modelo americano? Porque começa com uma análise muito curiosa de seleções do Reader's Digest no texto chamado O Meu Tipo Inesquecível. Eu tive a ocasião de receber de um amigo a coleção de 1950 a 1960 dessa publicação chamada Seleções, que era muito popular na época, e eu fiz uma análise jocosa de Meu Tipo Inesquecível, que era uma das publicações constantes das seleções, né? E que focalizava autores mundiais naquilo que eles tinham de característico em termos de de representarem certo tipo inesquecível. Vocês vão gostar desse modelo jocoso, e depois então entra Dante nesses 2 ensaios e uma série de outros ensaios, fazendo 12 ensaios. Então, o próprio diretor da Casa Guilherme de Almeida, Marcelo Tapia, houve por bem, achou interessante que nós lançássemos esse livro durante o curso, atendendo a minha sugestão, porque é uma forma de vocês terem mais explicitamente informações sobre história poética e crítica da Divina Comédia e abordagem psicanalítica. Então, a segunda aula, que seria 9 de setembro, é dedicada a esse lançamento presencial. Vocês estão convidados, eu vou trazer bebida e comidas, não é? Quer dizer que será realmente um encontro que eu espero agradável. No dia 16 de setembro será a nossa segunda aula, dia 30 de setembro será a terceira aula. Por que haverá esse hiato entre dia 16 e 30? Porque no dia 23 haverá uma outra efeméride importante sobre tradução, da qual vocês ficarão conhecendo e também a qual vocês serão convidados. Então, primeira aula dia 2 de setembro, segunda aula dia 9 será o lançamento, a aula, então, no lugar dado dia 9 será no dia 16, a terceira dia 30 de setembro e a última dia 7 de outubro. Então, essas são as informações de ordem prática. Eu já disse a vocês que haverá uma pasta onde vocês vão encontrar diagramas e o texto italiano e do Haroldo para conferirem a tradução e o original. E eu vou repetir estrofe por estrofe, tanto em italiano quanto na tradução do Haroldo, e comentar a tradução na segunda parte de cada aula, para vocês terem, então, a informação oral e a possibilidade de lerem o texto, porque realmente vocês têm que ler o texto, têm que acompanhar o texto lendo-o durante a aula, tá? Em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês, então, ao adentrar nessa obra-prima, que eu coloquei a minha moeda de estimação aqui, que tem 2.500 anos, que é uma moeda que foi encontrada numa escavação de um engenheiro amigo do meu pai, que estava realizando uma obra de oleoduto na Pérsia,
e encontrou uma caixa dessas moedas que representam Alexandre o Grande. E entregou-as para o museu local, mas lhe foram dadas 5 moedas como lembrança. Uma delas foi para o meu pai, que deixou-a para mim, o Alexandre o Grande, e se tornou meu amuleto. Por que eu digo isso? Porque eu me lembro da apresentação de Eduardo Bizzarri, que era o adido cultural italiano em São Paulo, na época, uns 30 anos atrás, que deu umas palestras na USP sobre Maquiavel. Ele era especialista em Maquiavel. E ele dizia que Maquiavel, toda manhã, quando adentrava o seu escritório para escrever, se vestia da sua veste mais elegante e se dedicava à literatura, à crítica, à história, à arte com toda a dignidade. Então, para eu tratar com o máximo de dignidade, consideração, respeito e admiração à obra de Dante, eu coloquei a minha moeda de estimação, tá? Eu uso só nas grandes ocasiões. E eu estou, então, começando com a Divina Comédia. Eu vou ler para vocês um trecho que eu escrevi e que será desenvolvido, conforme ele disse, nesse livro O Modelo Americano e Outros Modelos. Nós estamos no equinócio de primavera do ano de 1300. É o dia da Sexta-feira Santa, 8 de abril de 1300. Dante Alighieri, que viveu de 1265 a 1321, é o personagem principal de A Divina Comédia. E encontra-se numa selva escura, após ter perdido seu rumo, e inicia sua grande obra, que tem a duração de uma semana, com a vivacidade e a inquietação constante de uma experiência viva. Ele é a personagem principal da Divina Comédia. Uma comédia que é uma experiência viva. Talvez um dos textos mais estudados do nosso mundo ocidental. A comédia, curiosamente, o epíteto divina foi dado por Botticelli, que é Giovanni Boccaccio, que é o grande admirador, de uma certa forma, na prosa continuador de Dante, que escreveu um livrinho chamado Trattatello in laude di Dante. Trattatello in laude di Dante. Parêntese, eu acabo de receber um livro muito gentilmente enviado-me pelo tradutor, né? Gonçalo de Melo Mourão, que traduziu o Trattatello e chamou Pequeno Tratado em Louvor de Dante, traduziu pela editora LPM, e me deixou uma dedicatória que muito me eleva. Eu vou ler para vocês sem pretensão de me enlevar, mas mostrando como é delicado o pensamento desse Gonçalo Melo Mourão, que por sinal é um diplomata, não é? Diz assim: prezada professora Aurora Bernardini, li há tempos uma instigante resenha sobre publicações e traduções recentes da Divina Comédia. Eu vou mencionar isso aqui depois para vocês. Nesse ínterim, no esforço de contribuir no Brasil para as celebrações em torno do 7º centenário de Dante, que era o ano passado, 2021, eu pude ver
publicada pela LPM uma tradução brevemente comentada do pequeno tratado em louvor de Dante de Boccaccio, e me permito o prazer de lhe enviar um exemplar com a esperança de lhe proporcionar pelo menos um pouco da satisfação que me deu ler aquela sua resenha. Então eu fiquei muito satisfeita dessa dedicatória, e eu quero dizer a vocês então que existe, que quem tiver curiosidade em ler esse tratatello de Boccaccio poderá adquiri-lo pela LPM, muito interessante. Foi nesse tratatello a primeira vez que a comédia de Dante foi chamada divina, tá? Então, eu por um lapsus linguae, eu mencionei Botticelli. Por que eu mencionei Botticelli? Porque eu tive a ocasião de visitar em Londres uma exposição das iluminuras da Divina Comédia, feitas por Sandro Botticelli. Eu vou mostrar para vocês o livro em que há em dourado a reprodução de uma das iluminuras de Sandro Botticelli, o grande pintor toscano, não é? Da Divina Comédia. E esse mesmo trabalho, não é? Essa mesma iluminura é a capa do Paraíso da Divina Comédia, traduzido bem por Ítalo Eugênio Mauro, não é? Para a editora 34, eu vou então me referir a alguns trechos dessa tradução. Tradução boa. Como a do Ítalo Eugênio Mauro, há outras traduções boas do Paraíso. Agora, existe inclusive uma tradução que eu vi ontem na internet, não é? Tradução do Paraíso, mas, como eu disse a vocês, eu escolhi me deter na tradução do Haroldo para mostrar a genialidade do Haroldo. Eu acredito que essa tradução é o ponto alto da atividade tradutória de Haroldo de Campos, não é? E ele é uma glória nacional, Então, nós vamos ler com toda a reverência e com todo o entusiasmo, não é? que isso merece. Então, voltando então à apresentação para vocês, não é? Como eu disse a vocês, a parte histórica que compõe a nossa primeira aula. Depois de termos sabido que Boccaccio chamou a comédia de divina, nós ficamos sabendo que é o mais impressionante compêndio da Europa medieval. O que vem a ser essa Europa medieval? É uma Europa de que, às vésperas da crise pré-capitalista, a Suma Teológica de Tomás de Aquino e a especulação da escolástica, a filosofia escolástica, as sistematizações do saber humano ditadas pela doutrina de Aristóteles e a concepção de Santo Agostinho da divina providência já não davam mais conta. Politicamente, está se presenciando ao embate entre a Igreja e a Império, o clero e os leigos, as grandes hierarquias reconhecidas teoricamente e os valores das comunidades isoladas. Então, essas grandes hierarquias, né, dos senhores feudais, do Estado imperial e da Igreja, versus valores de comunidades isoladas, que na Itália eram chamadas de comuns, senhorias e cidades-estado. Então, ao mesmo tempo que a inteligência e a astúcia, os empreendimentos e principalmente a capacidade
de ganhos súbitos, caracterizando essas pequenas comunidades na sua atividade, na sua nova insurgente atividade. Então está se iniciando o ano de 1300, exatamente 1302. O cidadão Dante Alighieri é atingido pelo decreto de exílio e tem que abandonar a cidade natal, Florença. Iniciada no começo do exílio, mas deslocada de 2 anos no tempo real, a comédia deve-se, qual pérola preciosa, a este excruciante sofrimento de Dante, que com certeza lhe estimula os estímulos. Mas vamos saber por quê. Vamos saber o porquê desse exílio e alguns dados sobre a própria vida de Dante, não é? Para podermos situar melhor a questão. Então, Dante nasceu em Florença em 1265, conforme foi dito, e morreu em 1321 com a idade de 56 anos, ao regressar de Veneza como embaixador de Guido Novello da Polenta, senhor de Ravenna. Foi-lhe dado pelos pais o nome de Durante, que foi abreviado depois para Dante. A família era de uma estirpe antiga. Ela fora fundada pelo trisavô de Dante, chamado Cacciaguida, que serviu na Segunda Cruzada. A mãe de Dante foi Gabriela Abate e o pai de Dante foi Alighiero di Bellincioni d'Alighiero. O pai enviuvou e casou-se uma segunda vez, mas não foi feliz no segundo casamento. Viveu sem a glória em que havia vivido no primeiro casamento e morreu infeliz. Porém, ele teve tempo de dar ao filho Dante uma educação muito cuidada e completa. Para a época, os estudos do jovem Dante foram muito sérios. Já antes dos 8 anos, ele desenhava, estudava música e se aplicava aos estudos da mente e aos exercícios do corpo. Continuou depois com estudos civis e militares. Nós temos aqui no Brasil um livro muito interessante de Franco Hilário Júnior, chamado Dante Alighieri, o poeta do absoluto, publicado pela Atelier no ano 2000, onde há uma informação quanto à educação dada a Dante, segundo o modelo medieval do trivium e do quadrivium. Eu vou citar a vocês quais eram as disciplinas estudadas por Dante para vocês terem uma ideia da sua formação. Então, primeiro, gramática, que implicava língua e literatura latina. Segundo, retórica, que implicava estilística e história. Dialética, iniciação à filosofia. Depois, aritmética, geometria e geografia. A astronomia, que implicava astrologia e física. Música, que implicava frequência e relações matemáticas. Depois, teologia e filosofia. Sabe-se que Dante assistiu às lições de Brunetto Latini, nascido pouco tempo antes de Dante, mas morto em 1280. Autor de um tresor de retórica muito apreciado na época. Depois de ter sido exilado, Dante frequentou a Universidade de Bolonha e esteve 1 ano na Universidade de Paris, estudando originais gregos e teologia. Isso, naturalmente, sem contar os estudos particulares, especialmente dos latinos. Ele escreveu obras em latim, eu terei ocasião de mencioná-las, mas a comédia, ele quis escrevê-la naquilo que era chamado o vulgar, ou seja, o italiano antigo. E ele, de uma certa forma, transformou esse italiano antigo poético, né? Poético porque ele
ele foi escrito em versos, ele o eternalizou, se tornou eterno, esse seu trabalho e a língua no qual foi escrito. Então, o que há de curioso então na biografia de Dante é, conforme é divulgado, não é? Que aos 9 anos ele viu Beatriz na casa de Folco Portinari, que era uma personalidade em Florença, e era o pai dessa Beatriz, que na oportunidade tinha 8 anos, ou seja, era de um ano apenas mais jovem que Dante. Dante viu-a e nunca mais a esqueceu. Aos 23 anos, ela se casou com um certo Simone dei Bardi e morreu um ano depois. No ano seguinte, 1291, Dante casou-se. O casamento dele havia sido ajustado pelas respectivas famílias muito tempo antes. Bom, ele teve, dizem os pesquisadores recentes, 3 filhos, mas eu tive a oportunidade de ler uma edição da Divina Comédia de 1902, onde há um estudo de Eugenio Camerini, que era um famoso comentador de Dante. Eu vou mostrar ali para vocês, que é uma raridade histórica. Esse livro publicado pela editora Sonzonio de Milão, esse Eugenio Camerini, que é o comentador da obra, diz que Dante tinha tido 7 filhos. Os pesquisadores recentes diminuíram para 3 o número de filhos dele, 2 homens e uma mulher. Em 1295, ele se inscreveu na Guilda dos Médicos e dos Farmacêuticos, porque os representantes das guildas exerciam o governo da cidade. E a Dante interessava muito a política realizada em Florença. Ele levava muito a peito os destinos de sua cidade natal. Então, inscrevendo-se nessa guilda, ele tinha a possibilidade de ser eleito como sendo um dos priores do Conselho de Estado da cidade. Florença, na época, tinha o seu governo independente. De fato, em 1300, 5 anos depois, Dante foi eleito prior do Conselho de Estado de Florença. A cidade de Florença tinha seu governo independente, embora de tempo em tempo esse poder fosse submetido às intervenções do Papa e imperial dos imperadores, geralmente germânicos, remanescentes do Sacro Romano Império, que, de uma certa forma, tinham poder sobre a Itália, não é? sobre certas cidades e regiões da Itália. Então, em Florença, na época em que Dante chegou a ser prior, havia 2 partidos em luta. Em luta por quê? Porque ambos disputavam o domínio da cidade. Era o partido dos guelfos, brancos e pretos, em italiano bianchi e neri, que eram papistas, e o partido dos ghibellinos, que eram a favor do império. Dante pertencia aos guelfos brancos, que na época controlavam a senhoria de Florença e que, apesar de papistas, se opunham à interferência do papado. Em 1301, ele foi enviado para Roma para convencer o Papa Bonifácio VIII a fazer com que o príncipe Charles de Valois, que era justamente, na época, o príncipe do Sacro Romano Império,
Então fazia com que esse príncipe, Charles de Valois, desistisse de querer entrar em Florença com seu exército, com a desculpa de apaziguar as duas facções, a facção dos guelfos e a facção dos gibelinos. O Papa fingiu contemporizar. Na verdade, quando Dante chegou em Roma, Charles de Valois já havia entrado em Florença, pois o Papa secretamente havia feito um pacto com o chefe dos guelfos negros chamado Donati. Dante soube que algo estava sendo tramado e voltou às pressas para Florença, porém não chegou até lá, porque na cidade de Siena ficou sabendo que fora acusado pelos guelfos negros ou pretos, não é, de ser gibelino, tendo sido suas posses tomadas, seu cargo anulado e pior, tendo sido ele julgado à revelia, banido de Florença junto com 600 guelfos brancos e impedido de lá voltar durante 2 anos e submetido ao pagamento de 5.000 florins. Como Dante não acatasse as condições, ele foi condenado à morte caso voltasse para Florença. Em 1302, os banidos tentaram se organizar em Gargonza, uma cidade entre Siena e Arezzo, e uniram-se aos gibelinos e tentaram a via diplomática durante o ano para voltar. Não conseguiram. Então armaram-se e atacaram Florença. Perderam. Dante não participou dessa investida e nunca mais voltou à sua terra natal. O que ele fez durante seu exílio? Ele exerceu uma série de atribuições diplomáticas, comerciais, políticas. Eu vou enumerar algumas para vocês terem uma ideia. Ele, da cidade de Forlì, foi até Verona e serviu Can Grande della Scala. De Verona foi para Lucca e serviu o Guccione della Fagiola. Em seguida foi para Bolonha, de Bolonha para Pádua e finalmente foi para Ravenna, servindo como procurador junto aos senhores dessas e de outras grandes cidades, ou como planejador urbano, ou como diplomata, junto aos Malaspina, os Gubbio, os Montefeltro. Como o de Ovídio, o seu exílio duraria até a morte, e o seu valor seria resgatado pelas obras que no exílio concebeu, principalmente pelo convívio e pela comédia. Ele era um grande estudioso. Em 1309, ele esteve em Paris, onde, na universidade, numa disputa, respondeu brilhantemente como sábio a 149 questões. Acalentou durante certo tempo, pela última vez, a esperança de voltar condignamente à pátria. Esperança que surgiu quando o príncipe Henrique VII de Luxemburgo, em 1311, foi chamado à Itália pelo sucessor do Papa Bonifácio VIII e se tornou chefe dos gibelinos, partido ao qual Dante resolveu aderir. Mas o novo Papa traiu novamente seus compromissos, como o seu antecessor, e o imperador se chocou com o papado. O jovem príncipe morreu envenenado quando se preparava para entrar no reino de Nápoles e tentar a unificação da península. Em Florença, os guelfos negros tomaram conta da cidade e os brancos foram definitivamente derrotados. Desiludido, Dante retirou-se a seus estudos. Em termos medievais, é claro, porque o sábio poeta, na época, era considerado produtor de auctoritates e, como tal, agindo sobre os destinos da humanidade. Isso é muito importante. O sábio poeta era considerado uma autoridade que agia sobre os destinos da humanidade. Disso Dante tinha plena consciência e do fato de que o reconhecimento do valor da comédia lhe permitiria ser lembrado em sua pátria. Vocês vão ver
na oportunidade em que formos ler os cantos do primeiro cântico, ele chamou Cântica ao inferno, Cântica ao purgatório e Cântica ao paraíso. Foram traduzidos por cântico, cântico do inferno, cântico do purgatório e cântico do paraíso. E cada cântico é constituído por cantos, tá? Só para vocês se acostumarem com a nomenclatura. Então, o que ele fazia? À medida que ele ia terminando um cântico, ele o ia dedicando a algum dos senhores aos quais havia servido. Senhores esses que eu enumerei para vocês, né? Ele, de uma certa forma, homenageava o senhor que melhor o havia atendido, ou junto ao qual ele havia se sentido mais reconhecido, com um cântico. Tá? Então vocês vão ver a quem ele deu, por exemplo, o Cântico do Paraíso, quando nós formos ler. Então, ele tinha plena consciência de que seus cânticos haveriam de ser reconhecidos e que eles lhe permitiriam ser lembrado condignamente em sua pátria, em Florença. Ele não abandonou a esperança de ver a igreja sem poder temporal, só cuidando das questões religiosas, e sonhou para a Itália inteira um grande império unido nos moldes do Império de Augusto. Ele era um pensador universal e para ele a história tinha que ser vista à luz da luz divina. Vocês vão ver que o Haroldo de Campos utiliza essa figura da luz como sendo a abertura do paraíso, né? Por isso, a vista da luz divina. Parecia-lhe desimportante e desastrosa a ascensão das cidades e estados, que por isso mesmo não só não percebeu, mas sempre deprecou. Ele sempre achou que as cidades e estados eram um empecilho para a unidade da Itália. Na Itália mercantil do século XIV, ele sente-se como um náufrago. A frustração da experiência dos comuns e das senhorias, que eram pequenas pátrias comunais em luta entre si, que precederam o advento das senhorias, que eram de poder mais absoluto. Então, a frustração da experiência dos comuns levou-o a uma reflexão global ético-religiosa sobre o que teria motivado a crise da Idade Média. Às suas instituições políticas, ideológicas, culturais, ele opõe a societas cristã, com ideal histórico que remonta ao passado. Império nos moldes do Império Romano e a igreja dessecularizada, só cuidando das questões religiosas. Todos esses fatos, esses lugares e essas gentes terão sua vez no inferno, onde Dante, conforme nós dissemos, personagem da comédia, agora eu cito um dos críticos mais recentes de Dante, Eduardo Sanguinetti, que por sinal esteve no Brasil, diz, aspas, onde Dante atua com sagrada crueldade e justa fraude perante os irmãos míseros laços, amparado por uma ambiguamente calculada mistura de querer e de destino, mas finalmente protegido às costas pela implacabilidade da vingança divina. Essa frase é do Eduardo Sanguinetti. Então, ele é, ao mesmo tempo, protegido por essa vingança divina. E o tratamento que ele dá a todas essas figuras é mais uma prova, se não da férrea teologia política dantesca, com certeza de sua extraordinária atualidade. Vocês vão ter ocasião de ver os vícios humanos
castigados, tais como se apresentam magnificados hoje em dia. Então, nós estamos quase chegando ao início da obra, não é? Mas uma curiosidade, existe um escritor italiano famoso no Brasil, que é Giovanni Papini, que viveu de 1881 a 1956, ele foi traduzido muito nos anos 40 aqui no Brasil. Perguntaram para ele o que, como florentino que ele era, e autor de obras sobre Deus e o diabo, o que ele achava da Divina Comédia. E ele respondeu o seguinte: é muito simples. Teria dito ele numa entrevista a jornalistas, citando: é só pegar a sabedoria oriental, o logos grego, a caritas cristã, a civilitas romana, Aristóteles, São Tomás de Aquino, os árabes, os judeus, o Velho e Novo Testamento, as tradições muçulmanas, os conhecimentos científicos da Idade Média. Ele ia continuar. Mas, só para mostrar a vocês, né, aquilo que também foi dito a respeito da comédia, falou 1000 vozes e foi Dante. Então, na verdade, se encontra na base filosófica da comédia a Suma Teológica de Tomás de Aquino, e que era a forma dominante da filosofia medieval transformada em grandes estruturas e pequenas essências. 2 pontos. A luta pela harmonia universal, a liberdade do homem como actos humanos, a modificação da alma através de suas ações, o modo de cada homem realizar o seu destino, a unidade de corpo e alma que Dante ordenou e sintetizou conforme os cânones de sua experiência. Não se bastou Dante com este mundo. Em sua viagem, ele configurou o além, nas 3 instâncias: inferno, purgatório e paraíso. Eu vou ler mais um trechinho para terminar essa apresentação histórico-biográfica e nós vamos passar então para o paraíso em seguida. De que aurio entre os grandes latinos? Dante, eu vou citar uns nomes que são importantes porque aparecem referências a eles na obra da comédia, né? Boécio, Cícero, Ovídio, Lucano, mas principalmente Virgílio, em particular o livro 6º da Eneida, que Dante incorporou, após transformá-lo inteiramente. Para Virgílio, a maioria das almas deve reencarnar-se em novos corpos, o que destrói o dogma cristão de um único termo de vida na Terra, onde a decisão deve ser tomada. Para Dante, curiosamente, lembrando um filósofo sueco chamado Swedenborg, também famoso, a vida dos homens no além não é apenas consequência, mas de uma certa forma é implicação da vida por eles vivida na Terra. Isso é muito interessante. A vida dos homens no além é, de uma certa forma, implicação e consequência da vida vivida por esses homens na Terra. A tragédia, o gênero nobre de Aristóteles, em que o herói, com sua personalidade dividida, luta com seu próprio daimon, que o consome e mostra o limite humano, e no fim sucumbe ao fatum latino. Dante preferiu a comédia. Ele não quis a tragédia, ele quis a comédia, onde tudo o que acontece está amarrado à personalidade dos homens, nunca dividida, mas enquanto unidade. Ele preferiu a comédia, em última análise, porque a comédia termina bem. Vocês vão ver por quê. Enquanto que a tragédia, dentro da sua concepção, termina mal. Né? Mesmo quando há intervenção do além, geralmente sob forma de castigo cósmico ou de Deus ex machina, o homem não se submete, embora
Ele não tem como escapar. Isso é importante em Dante. Os casos são muitos, mas vale como exemplo a passagem de Ulisses, que é uma das mais empolgantes na comédia. Conforme se sabe, a maga Circe havia retido Ulisses mais de um ano na cidade de Gaeta, no sul da Itália. Depois, ele voltou à pátria. Mas nem a doçura do filho que ele reencontra, nem a piedade de Laertes e nem o amor da esposa Penélope venceram em seu peito o ardor de conhecer o mundo, além dos limites permitidos. Com a última nave e os poucos companheiros que lhe haviam restado, ele, depois de ter voltado à pátria e depois de tantas aventuras, lança-se novamente ao mar aberto. Eu vou ler o trechinho em italiano e em português. Com a última... non vogliate negar l'esperienza di Retro al Sol, del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza. Fatti non foste a viver come brutti, ma perseguir virtute e conoscenza. Numa tradução que eu tive ocasião de consultar, aqui no caso de Renato de Dio, vamos encontrar a seguinte versão. Não tenteis abortar a experiência atrás do sol, onde não há mais gente. Por vosso sêmen tende reverência. Para viver não nascestes como brutos, mas para ter virtude e consciência. Deus os castiga. Envia uma tempestade em que todos perecem. 3 volte il fe girar con tutte l'acque e alla quarta levar la poppa in suso e la proa ir in giù, come altrui piacque, finché il mar fu sopra a noi rinchiuso. Agora, na tradução de Jorge Vanderlei. 3 vezes ela gira na água e faz da quarta a volta que a popa elevou. Sorveu a proa, como a alguém apraz, até que o mar sobre nós se fechou. O movimento da alma rumo à sua pátria acaba em ruína, quando a alma ignora a conversão cristã, que é fundada na humildade e na consciência do pecado. Quem diz isso é Freccero, John Freccero, um grande intérprete da Divina Comédia de Dante, chamado no livro que ele chamou de Dante, The Poetics of Conversion, publicado em 1986 e muito considerado por Harold Bloom, não é? Ulisses, ao menos, tentou. Embora no purgatório e no paraíso, Deus e a corte celeste se aproxime mais da escatologia do cristianismo, o Deus do inferno está próximo do Deus do Antigo Testamento, com o seu castigo infalível, isento da possibilidade de qualquer perdão. As influências muçulmanas são muitas e as referências muçulmanas também, mas dizem respeito principalmente à arquitetura, à arquitetônica. Né? A arquitetônica do paraíso, purgatório e inferno. Tá? Vocês têm, por acaso, um professor da USP chamado Helmi Nasser que escreveu uma tese sobre a teoria de Assim Palácio sobre a Divina Comédia. Defendeu essa tese em 1973 e ele mostra como esse Assim Palácios, que é um estudioso árabe, ele de uma certa forma, tem uma arquitetônica que lembra a arquitetônica da Divina Comédia. Aqui na América Latina nós temos Borges, não é?
Jorge Luis Borges, o grande escritor argentino, que era um grande amante da comédia, que ele leu durante anos no seu percurso, que ia da casa dele até a biblioteca onde ele trabalhava. E o Borges levanta algumas questões interpretativas muito interessantes, às quais ele mesmo responde. Quais eram os segredos da técnica de Dante? De uma maneira geral, em antecipar as imperscrutáveis decisões de Deus. Sentimos como inevitáveis as culpas dos condenados, mesmo a culpa da doce Francesca da Rimini, que não teve o tempo de se arrepender de seu amor adúltero antes de ser morta. Dante compreende, mas não perdoa. Para amenizar o elenco com as confissões das almas, e era conveniente que as confissões fossem as mais patéticas possíveis, uma vez que, estando as almas onde estavam, Dante jamais poderia ser considerado cúmplice. E o que ele faz então? Ele aloja em cada círculo ao menos um réprobo ou um eleito extremamente interessante, do qual busca apenas o momento central. Então desfilam diante de nossos olhos Virgílio, Homero, Ovídio, Lucano, Agostinho, Paulo, Francesco, Ulisses, Diomedes, Oconto e Ugolino, uma multidão. Diante disso, ele alia o quê? Alia a essas invenções mentais, a essas reproduções mentais das vicissitudes das suas personagens, ele alia invenções literárias, invenções de palavras, sem jamais descuidar da intensidade rítmico-melódica, ou seja, da entoação e da acentuação, realça Borges. Então é importantíssimo ver as soluções literárias e as criações vocabulares. Nesse ponto, o nosso Haroldo vai acompanhá-lo admiravelmente nas invenções vocabulares. Tal como Shakespeare, a música acompanha as emoções. O verso sempre recorda que antes de ser escrito foi oral. E ele é sempre encantatório, diz Borges. Ele encanta, ele... Sem isso, se a gente esquecesse isso, a leitura seria inútil. Então vocês deixem-se encantar e ouçam a comédia como se fosse um relato verídico. É uma forma de se deixar levar pela leitura. As visões de Dante são voluntárias. Nós temos que lê-las com fé poética. Então vocês vão, na segunda parte da aula, já começar a ouvir a estruturação do paraíso, e o início do primeiro canto. Então agora vamos fazer um pequeno intervalo para descansar. Até breve.